O sistema de monitoramento do porto registrou um navio cargueiro de bandeira chinesa movendo-se fora de sua rota e emitindo sinais de rádio codificados do compartimento central. O relatório foi enviado com urgência ao Escritório Federal, e uma ordem de investigação e implantação foi emitida no mesmo dia para abordar, inspecionar e bloquear o navio antes que a carga fosse descarregada. A força-tarefa era composta por 3 equipes: infiltração, bloqueio costeiro e suporte técnico. A missão ocorreu sob o disfarce de uma inspeção alfandegária de rotina. Quando a ponte de acesso tocou o costado do navio, a equipe de infiltração começou a embarcar. Um container na proa do navio explodiu inesperadamente. Era uma armadilha de pressão instalada dentro dele. 2 agentes ficaram feridos e a área da ponte de acesso foi severamente danificada. A ordem mudou imediatamente para uma situação de emergência: tomar o controle do navio. A tripulação, inteiramente chinesa e apoiada por um grupo de seguranças de origem mexicana, reagiu imediatamente de forma organizada. Eles usaram paletes de carga e maquinário como barricadas, enquanto posicionavam fuzis de curto alcance e metralhadoras leves na seção central. A força-tarefa moveu-se sob uma fina cortina de fumaça, estabeleceu uma posição segura e contra-atacou com fogo de precisão. O primeiro confronto durou alguns minutos, terminando quando o grupo de defesa no convés foi suprimido. Enquanto a equipe de assalto controlava a área da proa, a equipe técnica começou a abrir os contêineres seguindo os procedimentos de segurança. Os 10 primeiros contêineres continham maquinário industrial, conforme declarado, mas os últimos tinham selos falsificados e parafusos fora do padrão. Ao abrir o 12º compartimento, um técnico descobriu um mecanismo de travamento por pressão, um tipo de dispositivo que só aparece em equipamentos militares. A equipe de desarmamento de bombas neutralizou o sistema e notou vestígios de graxa característicos de armamento. A equipe de atiradores posicionou-se nos guindastes do porto para proteger a área de operação. Do compartimento central, um grupo armado respondeu com fogo intenso para ganhar tempo. O FBI enviou veículos blindados leves para o cais, combinando fogo de supressão para impedir o contra-ataque. Um segurança foi abatido e os restantes se renderam. Uma verificação rápida revelou que eles usavam munição militar de origem chinesa, sem registros de importação. Quando o 13º container foi aberto, a estrutura da carga mudou completamente. Na parte superior havia blocos de metal falsos. Por baixo, pequenos componentes mecânicos envoltos em lona impermeável. Um técnico identificou os itens como componentes de fuzis de assalto de nova geração, desmontados e disfarçados dentro de moldes de máquinas. O sistema de número de lote gravado nos componentes correspondia a uma série de produção de um fornecedor militar chinês. A parte restante do convés ainda apresentava risco de explosão, pois um compartimento secundário foi aberto incorretamente. A queda de pressão ativou um sensor térmico, causando uma explosão localizada que derrubou a estrutura de um container e feriu levemente um membro da equipe de desarmamento. A equipe técnica mudou de tática, usando um drone com câmera térmica para escanear cada compartimento, limitando a intervenção direta. Todos os dados foram transmitidos para o centro de comando móvel posicionado no cais. Simultaneamente, o radar do porto detectou um pequeno barco se aproximando da posição de ancoragem do navio vindo do mar aberto. A equipe de bloqueio costeiro imediatamente disparou tiros de advertência, forçando o barco a mudar de curso e se retirar da área. Todas as rotas de acesso ao porto foram bloqueadas, e cargas e veículos civis foram evacuados da zona de operação. Após mais de 30 minutos de combate e inspeção, o navio foi colocado em um estado de controle seguro. O FBI prendeu toda a tripulação e a equipe de seguranças, apreendendo equipamentos de comunicação via satélite, dispositivos de localização criptografados e vários contêineres com componentes de armas desmontadas. O relatório preliminar identificou o incidente como uma operação de contrabando de armas em larga escala, usando mercadorias industriais como fachada para o transporte para o território dos Estados Unidos. A operação no porto concluiu sua fase inicial com baixas limitadas, mas o material apreendido revelou uma escala e um profissionalismo que excediam as expectativas. O comandante da operação ordenou a expansão imediata da investigação para rastrear o fluxo de dinheiro e identificar o coordenador por trás do incidente no porto de Long Beach. O porto de Long Beach foi temporariamente fechado para uma inspeção completa de todos os contêineres relacionados. Sim, a investigação oficial começa aqui. E antes de passarmos aos próximos acontecimentos,
Por favor, curta, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nossos vídeos incríveis. A ordem de operação foi expandida para manter o controle do navio e, ao mesmo tempo, implantar um plano de bloqueio externo para neutralizar todas as rotas de reforço. O plano de duas frentes foi elevado para um modelo de 3 camadas, uma força de assalto direto no convés, uma força de bloqueio no cais e uma força de cerco no mar para bloquear as rotas de abastecimento marítimas. Todas as ações foram padronizadas de acordo com o protocolo, priorizando a preservação de provas e a minimização de vítimas civis. A equipe de retaguarda no cais foi reforçada com veículos blindados leves e atiradores, criando um escudo de fogo para bloquear qualquer veículo terrestre que tentasse entrar na zona de combate. As câmeras de segurança foram centralizadas no centro de comando móvel, enquanto a unidade de ataque anfíbio deslocou 2 lanchas de alta velocidade para patrulhar um perímetro de 1 milha da costa, em coordenação com a vigilância contínua por drones. A bordo, a situação defensiva tornou-se mais organizada. Marinheiros e seguranças organizaram múltiplas camadas de defesa. A primeira camada usava paletes e maquinário como fortificações improvisadas, a camada intermediária era um porão com passagens estreitas, e o núcleo continha uma posição de metralhadora leve e várias armadilhas mecânicas. O objetivo deles era ganhar tempo para que um barco de reforço se aproximasse ou para desviar o curso do navio. A avaliação da situação indicou que o adversário estava preparado para o combate, utilizando forças de segurança profissionais e armas automáticas. As forças no mar detectaram um barco de reforço se aproximando do costado do navio. A patrulha marítima aplicou imediatamente os procedimentos de alerta e interceptação, emitindo sinais para parar, disparando tiros de advertência militares e usando fogo para bloquear o caminho. O barco desacelerou, tentando manobrar entre o tráfego de navios, mas foi forçado a recuar pelo fogo coordenado dos veículos blindados no cais e do apoio em terra. Todas as tentativas de reabastecimento por mar foram neutralizadas dentro do perímetro de controle. Para romper as defesas do inimigo no convés, o comandante da operação implantou táticas coordenadas. A equipe de atiradores neutralizou o alvo-chave, a equipe de assalto usou granadas de atordoamento para romper as defesas improvisadas, e a equipe de desarmamento se aproximou dos compartimentos seguindo os procedimentos de neutralização. As células táticas executaram manobras sincronizadas, quebrando a cadeia de defesa do adversário. Eles isolaram o compartimento e removeram as camadas uma a uma, enquanto cada passo era gravado e arquivado como prova. O inimigo respondeu com um contra-ataque organizado e fogo de cobertura, enquanto um grupo de seguranças tentava abrir uma porta lateral para criar uma passagem para o barco de reforços. Eles usaram um lançador de granadas para tentar destruir o veículo blindado e criar uma cortina de fumaça. As forças de resposta em terra reagiram de acordo com o procedimento, redirecionando o fogo para a origem dos disparos, usando dispositivos de interferência, varrendo as frequências e aproximando um drone para localizar a posição oculta do inimigo. Como resultado, algumas posições defensivas foram neutralizadas, mas o adversário ainda mantinha os pontos de controle. Uma situação crítica ocorreu quando um compartimento secundário foi ativado incorretamente, resultando em uma explosão localizada que fez a estrutura de um container desabar. A equipe de desarmamento evacuou seguindo os protocolos de segurança, e os médicos de combate intervieram, registrando mais 2 feridos que precisavam de evacuação hospitalar. A gestão do incidente forçou a operação a mudar temporariamente para o modo de controle de danos e a realocar as forças para continuar a missão de abrir os contêineres em segurança. Fora de operação, reconhecimento eletrônico e financeiro são intensificados. Paralelamente à operação tática, o reconhecimento eletrônico e financeiro foi intensificado. A unidade de inteligência monitorou as comunicações via satélite, rastreando os pontos de contato em direção à costa. Sinais anômalos indicaram uma linha de comunicação com uma área controlada por um cartel mexicano. Essa informação foi imediatamente transmitida ao centro de comando para coordenar as forças em terra. O procedimento de abertura da carga continuou em sequência, eliminando o risco de explosão, neutralizando os mecanismos de travamento, abrindo cada compartimento, inventariando e selando as provas. À medida que os últimos contêineres revelaram sua estrutura falsa, foi descoberto um compartimento contendo componentes de armas embalados profissionalmente. A conclusão inicial foi que se tratava de equipamento militar desmontado para ocultar a rota de transporte. O resultado do bloqueio e do ataque em camadas foi claro. Todas as rotas de acesso foram fechadas, o barco de reforços foi forçado a recuar, a linha costeira foi controlada e o convés do navio foi sendo sistematicamente desmantelado. No entanto,
O nível de organização e resistência do inimigo indicava que esta era uma operação preparada profissionalmente, com capacidade de reforço rápido se a comunicação não fosse cortada a tempo. O comandante ordenou a expansão do perímetro de bloqueio, o reforço do reconhecimento eletrônico e a transição para a fase de rastreamento da origem, após a coleta completa de provas no local. Quando as frentes de ataque no convés se estabilizaram, a inteligência tática detectou sinais de movimento no compartimento central. Imagens de drone registraram um grupo armado movendo-se por um corredor estreito, carregando materiais inflamáveis e pequenos recipientes de combustível. O objetivo claro era destruir as provas e cortar o avanço da força-tarefa. A ordem foi emitida imediatamente: manter o perímetro externo e enviar a equipe de assalto para combate aproximado a fim de impedir a sabotagem. A equipe de operações especiais avançou para a seção central em uma formação de 3 homens, com um grupo recebendo cobertura de atiradores do convés superior. O espaço confinado exigia que cada ação fosse calculada com precisão. Quando a porta do compartimento se abriu, o combate irrompeu. Granadas de atordoamento foram ativadas para quebrar a postura defensiva. O inimigo usava fuzis e armas curtas, escondendo-se atrás de blocos de maquinário. Vários compartimentos pegaram fogo devido ao combustível derramado no chão. Durante o avanço, a equipe técnica usou espuma de combate a incêndio para manter a temperatura sob controle e evitar a detonação de quaisquer armadilhas restantes. Um agente foi ferido por um tiro de raspão no braço. A equipe médica prestou os primeiros socorros no local, e a formação foi mantida. O tiroteio entre os dois lados continuou intenso a curta distância. A equipe de atiradores no convés aproveitou as aberturas de ventilação para abater alvos estáticos, abrindo caminho para a equipe de assalto avançar. O combate avançava metro a metro, com cada canto oculto podendo abrigar uma ameaça. Os soldados moviam-se sistematicamente, marcando cada área controlada com tinta reflexiva. Um grupo de seguranças mexicanos contra-atacou de forma imprudente, arremessando materiais inflamáveis em direção ao compartimento técnico na tentativa de incinerar a carga. A equipe de desarmamento avançou imediatamente com escudos resistentes ao calor para isolar a área e extinguir o fogo com espuma química. Durante esse processo, 2 homens foram atordoados pela onda de calor e tiveram que se retirar. Eles foram movidos para o convés para serem evacuados pela equipe médica por tirolesa até o cais. Apesar das pequenas perdas, a formação foi mantida, não deixando aberturas para o inimigo retomar o terreno. À medida que a área central foi sendo conquistada, a força-tarefa descobriu uma passagem que levava ao porão inferior, reforçada com uma escada de ferro. Um drone interno foi enviado e confirmou o movimento de pessoas e vários contêineres abertos, indicando que o inimigo estava tentando destruir a parte final do carregamento de armas. A ordem era atacar diretamente e capturar o máximo de suspeitos vivos para interrogatório. O líder da equipe sinalizou, e 3 esquadrões desceram de rapel simultaneamente, dividindo o ataque para a esquerda e para a direita. O centro do porão inferior era escuro e estreito. O inimigo usava lanternas e fumaça química para obstruir a visão. A força-tarefa navegou usando imagens térmicas, encurralando gradualmente o inimigo em um canto. Uma pequena explosão soou quando o inimigo ativou um mecanismo incendiário, causando um aumento súbito de temperatura, mas o sistema automático de supressão de incêndio do navio foi ativado, apagando as chamas com jatos de água de alta pressão. Aproveitando a fumaça e a água, as forças do FBI contra-atacaram com força. O resultado: 3 adversários neutralizados, vários feridos e os 2 restantes capturados vivos juntamente com as provas. A equipe técnica inspecionou a área, apreendendo numerosas provas, projéteis de pequeno calibre, canos de armas, miras óticas e manuais de montagem. As marcações nos componentes correspondiam ao lote encontrado no convés superior, provando a consistência de toda a operação de contrabando. As evidências mostraram que esta era uma atividade organizada, disfarçada por uma rota comercial legítima e protegida por forças paramilitares. Enquanto a equipe no porão agia, focos de resistência esporádicos continuaram a surgir no convés superior. Um grupo de marinheiros tentou usar um guindaste para mover um container para fora da zona controlada, com a intenção de jogar parte da carga ao mar para destruir as provas. O veículo blindado imediatamente disparou uma rajada de advertência na base do guindaste, forçando-o a parar. A equipe de atiradores neutralizou todo o grupo de operadores. As forças de apoio se aproximaram e travaram todos os mecanismos de movimentação de carga. Após quase 1 hora, o controle total do convés e dos porões foi estabelecido. O adversário perdeu completamente a capacidade de resistir.
Muitos estavam feridos, alguns largaram suas armas e se renderam. As forças de emergência táticas embarcam. Evacuação das vítimas. O relatório preliminar determinou que todo o navio estava seguro, ainda capaz de se mover, e o risco de explosão havia sido eliminado. A análise do local revelou um nível de organização e equipamento que excedia os padrões civis. O líder do grupo não estava a bordo, provando que havia um comando externo coordenando a operação. Todos os equipamentos de localização e comunicação foram apreendidos, e os dados transmitidos via satélite estavam sendo decodificados. A terceira fase foi concluída com o navio totalmente sob controle. Com a carga apreendida e a origem do sinal começando a ser revelada, a força-tarefa passou para a fase seguinte, rastrear a liderança do comando em terra. Logo após o último compartimento ser controlado, o comandante da operação ordenou uma varredura completa do navio com o objetivo de coletar provas, desativar quaisquer armadilhas restantes e garantir total segurança para a recuperação da carga. A equipe técnica, o esquadrão antibombas e a equipe de investigação criminal trabalharam em conjunto, seguindo o procedimento padrão. A primeira inspeção na área central do navio identificou vários contêineres com estruturas falsas. O exterior estava pintado e numerado para corresponder a uma lista de carga civil, enquanto a estrutura interna era dividida para criar um compartimento secreto. Quando a equipe de desarmamento abriu um grande contêiner, a camada superior de maquinário industrial foi removida, revelando um sistema de armação de madeira para proteção contra impacto. Abaixo, havia dezenas de pequenas caixas de metal, revestidas em óleo e com rótulos industriais falsificados. Cada caixa, ao ser aberta, continha componentes mecânicos sofisticados, uniformes em tamanho e material. A equipe de especialistas identificou-os imediatamente como peças de um fuzil de assalto de última geração, que poderia ser montado completamente em pouco tempo. Outras caixas continham silenciadores, miras óticas e seletores de modo de disparo. Todos os componentes eram de padrão militar, com especificações que correspondiam a modelos de armas produzidos por instalações de defesa chinesas. Ao lado dos componentes, o esquadrão antibombas descobriu 2 compartimentos contendo documentos de transporte, incluindo faturas, listas de carga e registros eletrônicos. A decodificação inicial dos dados mostrou que a rede de transações foi conduzida por meio de uma empresa de fachada no Panamá, com conexões financeiras a um conglomerado de logística no México. Essa cadeia de evidências reforçou a hipótese de que se tratava de uma rota de contrabando de armas transfronteiriça e disfarçada, coordenada de fora do território dos Estados Unidos. Na área da popa do navio, a equipe técnica descobriu uma sala de máquinas adicional que havia sido modificada com um sistema de posicionamento por satélite separado. Este compartimento não correspondia ao equipamento de navegação padrão. A estrutura do circuito indicava que ele havia sido usado para transmitir sinais secretos para um ponto fixo em terra. A análise de frequência determinou que a fonte de comunicação transmitia para a área sul de Los Angeles, um território controlado por um cartel mexicano. A trilha começou a apontar para a rede de coordenação localizada fora do porto. Enquanto a equipe técnica coletava as provas, um grupo remanescente da tripulação resistiu inesperadamente, tentando atravessar para o lado de bombordo para pular em um bote salva-vidas. A equipe de operações especiais os interceptou imediatamente. Seguiu-se um confronto breve, mas intenso, resultando em 3 adversários neutralizados e 2 feridos. Esta ação colocou toda a área do navio em estado de alerta máximo. O veículo blindado no cais avançou mais 10 metros, com o cano da arma apontado diretamente para a cabine central para garantir que não houvesse mais capacidade de contra-ataque. Após a ordem ser restaurada, toda a tripulação foi algemada e transferida para a costa para interrogatório. A polícia portuária coordenou a verificação biométrica, confirmando que todos eram cidadãos chineses sem registros marítimos legais. A análise dos telefones e computadores apreendidos revelou que os dispositivos eram criptografados com padrões militares e continham software de comunicação segura. Todos os dados foram imediatamente enviados ao Laboratório Forense Federal. A equipe forense realizou um inventário preliminar, mais de 800 componentes de armas, 60 miras, 30 silenciadores e uma grande quantidade de acessórios desmontados. Tudo estava embalado em 19 contêineres, ocupando quase 1/3 da capacidade de carga do navio. O relatório confirmou que este foi o caso de contrabando de armas mais sofisticado já descoberto na costa oeste. Quando a última parte da carga foi colocada em um veículo especializado, o comandante da operação ordenou o fechamento temporário do cais número 7 para evitar vazamentos de informação.
Uma equipe de monitoramento de segurança continuou a varredura eletrônica para rastrear quaisquer sinais transmitidos da área do navio para a terra. A análise dos resultados mostrou que o sinal era criptografado com uma estrutura militar. A linha de comunicação levava a um complexo industrial nos subúrbios do sul, uma área onde a presença de cartéis mexicanos havia sido confirmada. Os dados obtidos do navio foram rapidamente transferidos para a unidade de análise estratégica. Mapas de rotas marítimas, faturas financeiras e sinais de satélite foram compilados em um diagrama de rede completo. O centro de coordenação estava localizado em território americano, mas a origem da carga, do pessoal e do fluxo de dinheiro era estrangeira. A operação no mar foi concluída com sucesso. O navio foi selado e toda a carga foi transportada para uma instalação federal. No entanto, o que foi apreendido era apenas a ponta do iceberg da estrutura de contrabando. A agência de investigação afirmou que a operação deveria ser expandida para o continente para capturar o líder da rede. O indivíduo foi identificado como um cidadão chinês escondido em uma área protegida por um cartel mexicano. O plano de cerco em terra foi elaborado no mesmo dia. A equipe de análise de sinais ativou o protocolo de contra-inteligência, coletando as transmissões de comunicação da sala de máquinas do navio, decodificando pacotes de dados de satélite e cruzando os horários com transações financeiras. Os resultados convergiram para uma clara cadeia de conexões, com pontos de retransmissão levando a um complexo industrial na área controlada pelo cartel mexicano. A ordem do alto comando era rastrear até o fim, isolar o local e prender o coordenador. A unidade de investigação financeira, em coordenação com a inteligência eletrônica, rastreou o fluxo de dinheiro, pequenas transferências sazonais, canalizadas através de empresas de fachada na América Central antes de serem depositadas em uma conta anônima nos Estados Unidos. Uma ordem detalhada para a busca e isolamento do local foi emitida, pois os sinais indicavam que o líder da coordenação estava presente na área. Seu nome foi identificado como Liu Camin, um cidadão chinês cujo perfil de negócios ocultava uma relação próxima com uma rede de proteção local. Centro de comando da Operação Artai. Ativar rapidamente o plano de combate terrestre. Unidades da SWAT, a Força-Tarefa Local do FBI e forças federais coordenam-se em uma ofensiva de 3 frentes: bloqueio do perímetro externo, ataque de infiltração e controle da logística. O alvo é claro, a Casa Número X, uma fortaleza em território de gangues, equipada com um sistema de alarme e rotas de fuga subterrâneas. A ordem de operação é para uma abordagem sigilosa, com o objetivo de capturá-lo vivo, se possível, e minimizar as baixas civis. A equipe de patrulha móvel se aproxima da área em veículos blindados leves, bloqueando as vias principais e erguendo barricadas para controlar todas as saídas. Um drone de reconhecimento varre os telhados para localizar câmeras caseiras e postos de vigilância. A equipe de guerra eletrônica começa a interferir nas comunicações, desativando os sinais de celular na área para isolar o alvo. Todo o bairro é colocado sob vigilância rigorosa, e os veículos civis são instruídos a deixar a área. Dentro da casa, os dados de satélite correspondem às imagens. Liu Camin está presente com um grupo de seguranças armados. As imagens mostram uma coleta apressada de dinheiro, ouro e equipamentos de valor, indicando que um plano de retirada já estava preparado. A ordem para fechar o cerco é dada, com instruções para não permitir que o alvo saia do perímetro. Quando a equipe de assalto entrou na área, a gangue de proteção reagiu imediatamente. Eles posicionaram atiradores em locais estratégicos nos telhados e em becos, com fuzis e lançadores de granadas pré-posicionados em pontos-chave. O contra-ataque visava dispersar as forças de assalto e criar uma oportunidade para o líder escapar do local. O combate rompeu em várias frentes, com granadas sendo trocadas entre os veículos blindados e as posições da gangue. Granadas de fumaça obscureceram a visão, e dispositivos explosivos improvisados obstruíram o movimento. A equipe de assalto dividiu-se em várias frentes. A equipe de entrada usou gás lacrimogêneo e granadas de atordoamento conforme o protocolo. Uma equipe de arrombamento moveu-se rapidamente para uma porta lateral para bloquear a fuga, e outra unidade avançou diretamente para o pátio para selar todas as entradas do túnel. Durante o processo, um agente foi ferido por estilhaços, e 2 civis próximos entraram em pânico e precisaram de atendimento médico. A situação era tensa, mas as regras de engajamento ditavam que o foco principal deveria ser mantido no alvo. No andar de cima, a equipe de segurança abriu fogo intenso para criar uma brecha para a fuga. Uma grande explosão em uma área de armazenamento fez parte do telhado desabar, criando fumaça densa e caos temporário. Em meio ao caos,
uma pequena equipe da gangue executou uma missão especial: abrir caminho para Liu Kang escapar por uma passagem de túnel escondida atrás da casa. Eles usaram barricadas, fogo e fogo concentrado para bloquear a equipe de assalto, sacrificando-se para garantir a rota de fuga de seu chefe. A decisão tática foi tomada: apertar o cerco enquanto abria uma frente de interceptação na saída do túnel. Uma equipe de geotecnia e robôs de inspeção foram mobilizados para localizar a passagem subterrânea. Cães farejadores e equipamentos de imagem térmica foram usados para identificar os fluxos de movimento, mas a gangue estava preparada. O sistema de túneis tinha alçapões e dutos que levavam a um armazém adjacente. Os homens da linha de frente ganharam o tempo necessário para que Liu se movesse por uma seção protegida do túnel. Ao detectar o alvo se movendo no túnel, as forças de resposta perseguiram-no. Um breve tiroteio ocorreu na saída final. A resposta da equipe de assalto forçou muitos dos atiradores da gangue a se renderem ou serem neutralizados. No entanto, em meio à confusão, informações de inteligência posteriores revelariam que Liu Kang havia conseguido chegar a uma zona segura e escapado temporariamente do cerco, pelo menos naquele momento tático. O resultado foi o controle do complexo, com a apreensão de inúmeras armas e provas, e a prisão ou neutralização de vários membros da gangue. No entanto, o alvo principal, Liu Kang, escapou durante uma extração bem organizada. A operação mudou imediatamente para uma perseguição em toda a região, expandindo o perímetro de bloqueio e conectando dados para seguir o rastro da fuga. As 3 frentes de ataque foram ativadas, avançando de forma sincronizada para a zona de controle estabelecida. O objetivo era selar todas as rotas de fuga, isolar a área e capturar o coordenador. A determinação era clara: agir rapidamente, dominar a situação e preservar as evidências intactas. A equipe de comando estabeleceu um centro de operações móvel no perímetro externo, integrando imagens de drones, sinais eletrônicos e inteligência local. As unidades participantes incluíam a SWAT Federal, a Força-Tarefa Local do FBI, a DEA, responsável pelo aspecto financeiro, a Unidade de Inteligência Eletrônica, o Esquadrão Antibombas e a Polícia do Condado para apoio à segurança pública. Cada unidade tinha uma missão designada, uma área de responsabilidade e uma rota de avanço específica. A primeira camada era um bloqueio de estradas. Veículos blindados leves foram posicionados para bloquear as artérias principais, com postos de controle estabelecidos nas entradas e saídas do bairro. As rotas civis foram isoladas de acordo com o protocolo para minimizar o risco de vítimas civis. Uma equipe de reconhecimento silenciosa, movendo-se em veículos blindados, estabeleceu uma rede de bloqueio de rádio para interromper as comunicações móveis. Drones de vigilância circulavam acima, fornecendo um fluxo contínuo de imagens térmicas para as equipes táticas. Cada movimento era registrado, toda a rota de fuga potencial estava sob observação. A segunda camada era a aproximação do alvo. 3 equipes de assalto receberam ordens para avançar em sequência, garantir a frente, invadir pela retaguarda e bloquear a entrada do túnel. A equipe de entrada estava equipada com escudos balísticos. O esquadrão antibombas estava de prontidão para lidar com armadilhas improvisadas. A equipe de guerra eletrônica monitorava os sinais, desativando o sistema de câmeras caseiras e bloqueando as frequências para impedir comunicações de emergência. Quando a ordem de ataque foi dada, as equipes avançaram simultaneamente. A equipe da frente usou granadas de atordoamento para abrir caminho para o pátio frontal. A porta lateral foi arrombada com ferramentas hidráulicas. A equipe de assalto invadiu, neutralizando os postos de defesa móveis da gangue, cujo objetivo era ganhar tempo para facilitar a fuga do comandante pelo túnel. Eles usaram posições nos telhados e em becos para fornecer fogo de supressão com fuzis automáticos, dificultando o avanço da força de assalto. A resposta do FBI foi um fogo coordenado e seletivo, juntamente com o uso de recursos de apoio. O veículo blindado disparou tiros de advertência contra as posições expostas da gangue, enquanto atiradores de elite eliminavam os alvos visíveis. O esquadrão antibombas desarmou as armadilhas colocadas nos caminhos, e uma equipe de materiais perigosos estava pronta para neutralizar granadas de fumaça e recipientes inflamáveis. Durante o assalto, um veículo blindado foi atingido por estilhaços de um dispositivo explosivo improvisado colocado em um beco, danificando seu sistema de suspensão. A tripulação recuou para uma posição segura, retirando o veículo danificado sob fogo pesado. Após combates em várias frentes, uma das unidades foi emboscada a partir de um telhado, forçando um recuo temporário.
A equipe de reserva chegou a tempo para dar apoio, usando granadas de atordoamento para neutralizar o ponto de defesa e diminuir a distância. O inimigo aproveitou a geografia dos becos estreitos para se mover e colocar obstáculos. As forças de segurança limparam o caminho usando um guindaste e robôs de desativação de explosivos. Durante esse processo, houve baixas. Um agente foi gravemente ferido por estilhaços e 2 outros sofreram ferimentos de concussão pela pressão da explosão. Eles receberam os primeiros socorros e foram evacuados para o hospital. Enquanto isso, a equipe de reconhecimento eletrônico detectou um sinal de celular fraco emanando do porão, indicando que uma linha de comunicação subterrânea estava usando uma frequência baixa. A equipe de sondagem geológica e robôs de exploração foram direcionados para os pontos suspeitos. Cães farejadores que os acompanhavam detectaram odor humano em um antigo sistema de dutos. A equipe de vigilância observou que a entrada do túnel estava coberta por caixas de carga e tijolos. Uma equipe de arrombamento abriu rapidamente o acesso na porta do túnel. Ocorreu um confronto violento. Um grupo de seguranças se sacrificou para abrir um caminho de fuga. Granadas de fumaça foram lançadas no túnel para fornecer cobertura, facilitando a fuga. A força de assalto usou equipamentos térmicos e câmeras infravermelhas para identificar o fluxo de movimento. Vários suspeitos que fugiam pelo sistema subterrâneo foram interceptados e capturados em pontos de bloqueio. Vários outros suspeitos foram neutralizados ao tentar chegar à costa. Quando a última porta do túnel foi arrombada, a equipe de operações especiais descobriu uma tubulação que levava ao complexo industrial adjacente. Lá, vários veículos e outros indícios mostravam preparativos para uma retirada. No entanto, as evidências indicavam que o alvo principal já havia se movido para longe do ponto inicial, possivelmente escapando por uma rota secundária ou com assistência externa. O Centro de Operações ordenou a expansão do perímetro de busca, isolando a área industrial circundante e coordenando com unidades federais para bloquear as principais rodovias. A área principal foi controlada, com muitos membros da gangue de proteção capturados ou neutralizados e equipamentos e provas apreendidos. No entanto, o alvo principal ainda não havia sido capturado, o que exigiu o lançamento urgente de uma operação de perseguição em toda a região. As autoridades decidiram conectar dados financeiros e de sinais para rastrear a fuga. A perseguição entrou em uma fase mais ampla, onde o tempo continuava a ser um fator crucial. Com os perímetros de bloqueio estabelecidos, a força-tarefa concentrou seu foco no complexo de armazéns industriais, identificado como o ponto final do sistema de túneis. A inteligência indicava que o grupo de segurança restante do cartel mexicano estava se reunindo ali, armado com armamento pesado, para abrir caminho para a retirada de Liu Camin para os subúrbios. O comandante da operação ordenou o envio de toda a força de assalto, com prioridade para bloquear o movimento, eliminar os postos de tiro e capturar o alvo principal vivo. A equipe da SWAT federal aproximou-se pelo norte, enquanto o FBI e a DEA fechavam o cerco pelos flancos. As rotas de tráfego ao redor do armazém foram completamente bloqueadas. Drones de reconhecimento transmitiam imagens ao vivo. No pátio, havia 4 picapes blindadas com metralhadoras montadas, e postos de atiradores estavam posicionados ao longo das paredes. O inimigo tinha vantagem do terreno, com o armazém de aço oferecendo poucos pontos de entrada e a capacidade de sustentar uma defesa prolongada. A ordem de ataque foi dada, um assalto simultâneo com múltiplas camadas de fogo. Veículos blindados leves moveram-se para suas posições, com metralhadoras montadas em torres disparando fogo de supressão para impedir que o inimigo se expusesse nos telhados. A equipe de atiradores eliminou alvos à distância, neutralizando um posto de observação de cada vez. À medida que o fogo intenso quebrava a resistência, a equipe de assalto usou a fumaça como cobertura para avançar. A reação de dentro do armazém foi feroz. Fuzis de assalto, lançadores de granadas e coquetéis Molotov improvisados foram disparados continuamente. O chão de concreto tremia e uma fumaça preta tomou conta da área. A força-tarefa contra-atacou de forma organizada, dividindo-se em 2 equipes, uma para penetração profunda e outra para romper as paredes. Granadas de atordoamento foram lançadas contra os pontos de resistência, e uma porta de aço foi arrombada com ferramentas hidráulicas. Quando a primeira equipe entrou, o combate a curta distância irrompeu imediatamente. Lá dentro, o cartel havia posicionado caixotes de madeira e caminhões como barricadas. Um agente foi baleado no ombro. Médicos de combate trataram no local antes de retirá-lo da linha de fogo.
A equipe restante continuou a avançar. No mezanino do armazém, o grupo de seguranças de origem mexicana concentrou-se ao redor de um alçapão que se conectava a um pequeno túnel. Esta era a principal rota de fuga de Liu Kang. Eles estabeleceram uma camada de fogo de cobertura, usando fuzis e munição perfurante. A equipe de atiradores do FBI recebeu ordens para eliminar cada posição de tiro. Em poucos minutos, 5 atiradores foram neutralizados. No entanto, o inimigo não desistiu. Outro grupo do térreo trouxe um lançador de granadas, disparando continuamente contra o veículo blindado na entrada principal. Um veículo foi atingido e sua blindagem deformada, mas conseguiu recuar para um local seguro. A equipe de assalto usou fumaça como cobertura e aplicou uma tática de pinça. Um grupo atacou de frente, enquanto o outro invadiu pelo telhado usando escadas de cabo. Quando as duas frentes convergiram, um tiroteio intenso ocorreu no corredor central. O som dos disparos era incessante, com pó de metal caindo e flashes de tiros iluminando o local. Um agente, levemente ferido na perna, manteve sua posição de tiro. As forças de reforço se aproximaram, lançando granadas de atordoamento que incapacitaram as defesas do inimigo por segundos cruciais, permitindo que a equipe de assalto tomasse o andar superior. No andar de baixo, o grupo restante do cartel ativou uma manobra de diversão, lançaram granadas de fumaça, ativaram um sistema de sirenes falsas e criaram ruídos para distrair. Enquanto a equipe do FBI se movia para investigar, eles abriram o alçapão e desceram com Liu Kang e 2 guarda-costas. O alvo moveu-se por uma tubulação antiga que levava à área de transporte. A ordem de perseguição foi dada imediatamente. Um drone seguiu a assinatura de calor e transmitiu a localização, enquanto uma força no subsolo iniciava a perseguição. O combate na superfície ainda não havia terminado. Um grupo remanescente do cartel decidiu entrincheirar-se para ganhar tempo, ativando armadilhas explosivas ao redor das picapes danificadas para criar uma barreira de fogo. O veículo blindado do FBI recuou 20 metros e mudou para fogo de precisão controlado para eliminar os atiradores restantes. Quando o tiroteio cessou e a fumaça se dissipou, 30 suspeitos foram capturados vivos e 7 foram eliminados. Inúmeros fuzis, lançadores de granadas e munição de calibre militar foram apreendidos. Todo o complexo de armazéns foi controlado em 1 hora. A equipe de resgate tático evacua os feridos, enquanto os agentes restantes assumem a missão de inspecionar o túnel. A escotilha está entreaberta, liberando calor e fumaça, sinais claros de movimento recente. O comando confirma que Liu Kang escapou pelo túnel subterrâneo. Uma perseguição é lançada em toda a área industrial e, ao mesmo tempo, bloqueios são estabelecidos nas rodovias próximas. A operação entra em uma nova fase. Uma perseguição subterrânea onde todas as regras convencionais de combate serão desafiadas. Assim que a fuga de Liu Kang pelo túnel foi confirmada, o comando alterou imediatamente a tática. A força-tarefa de perseguição foi dividida em 2 frentes. Uma equipe de resposta rápida desceu pela escotilha do armazém, enquanto atiradores e equipes técnicas se moveram em paralelo na superfície para bloquear as saídas. A ordem foi clara: capturar o alvo vivo, apreender todas as provas e impedir qualquer tentativa de destruição de dados. O túnel é longo, profundo e com múltiplos ramais, uma antiga estrutura do complexo industrial convertida em uma rede de passagens secretas. As paredes de concreto estão mofadas, cabos elétricos pendem no caminho e marcas de pneus frescas são visíveis no chão. Um drone de precisão foi enviado para o início do túnel, varrendo a área com imagens infravermelhas que revelaram 3 fontes de calor movendo-se rapidamente, correspondendo ao número de pessoas que escoltavam o alvo. Os dados foram transmitidos diretamente para a tela do comandante, confirmando que a distância era inferior a 500 metros. A equipe de vanguarda avançou em alerta máximo, com cada passo cuidadosamente calculado. As luzes dos capacetes foram focadas em feixes estreitos para evitar expor suas posições, e os fuzis estavam prontos para responder. A cerca de 20 metros à frente, o inimigo ativou uma armadilha de pressão. Uma pequena explosão fez parte do teto de concreto desabar, levantando uma nuvem densa de poeira de cimento. Um agente foi ferido no ombro, mas a equipe não parou. Eles abriram um novo caminho com ferramentas de corte e continuaram a perseguição. Na extremidade do túnel, Liu Kang era escoltado apressadamente por 2 guarda-costas. Eles carregavam 3 maletas contendo dinheiro, ouro e dispositivos de armazenamento de dados. Enquanto se moviam,
os guarda-costas plantavam explosivos com temporizador na esperança de atrasar a perseguição. No entanto, os sensores de calor do FBI detectaram rapidamente sinais de detonação. A equipe de desarmamento de bombas enviou um pequeno robô para neutralizá-los. 3 explosivos foram desativados com segurança em 10 minutos, e o ritmo da perseguição foi mantido. Na segunda bifurcação do túnel, um grupo do cartel havia montado uma barricada, usando fuzis apoiados em sacos de areia para criar uma posição de tiro. A equipe de vanguarda não parou, contra-atacando imediatamente de forma organizada. 2 granadas de atordoamento foram lançadas, e a explosão ecoou no espaço confinado. Quando a fumaça se dissipou, 4 atiradores haviam sido neutralizados e 2 foram capturados vivos. Uma passagem secundária que levava à superfície foi descoberta, mas era apenas uma antiga rota de fuga que havia sido soldada. Liu Kang continuou se movendo. A cerca de 300 metros da saída, ele ativou um dispositivo de sinal de emergência, mas a transmissão foi bloqueada pelo sistema de interferência do FBI. Com a comunicação cortada, o grupo começou a entrar em pânico. Um guarda-costas ficou para trás para dar cobertura, abrindo fogo contra a equipe de perseguição. As balas ricochetearam nas paredes, criando faíscas. A força-tarefa respondeu com uma rajada curta e precisa, neutralizando rapidamente. O guarda-costas restante arrastou Liu, mas a velocidade deles diminuiu devido à fumaça e à falta de oxigênio no túnel. A equipe técnica relatou a rápida queda nos níveis de oxigênio, e o comando solicitou um drone para levar cilindros de ar suplementares para a equipe da frente. Uma seção da parede do túnel estava rachada, e o esgoto vazava, criando poças escorregadias. Mesmo assim, a equipe de perseguição não diminuiu o ritmo. A distância entre os 2 grupos era agora de pouco mais de 100 metros. Os sensores de calor identificaram claramente as silhuetas de 3 pessoas, 2 armadas e uma carregando uma maleta. Quando a vanguarda chegou à última junção, o inimigo lançou um explosivo maior. A onda de choque fez o túnel desabar atrás deles, cortando temporariamente a comunicação com o comando. 3 agentes sofreram ferimentos leves, mas a equipe manteve a formação. Quando a poeira baixou, eles viram rastros que levavam ao final de uma tubulação, onde uma porta de aço dava para um antigo pátio de contêineres. Na superfície, um drone confirmou que um caminhão estava esperando com o motor ligado. A equipe de atiradores em terra imediatamente se posicionou, mirando na saída do túnel. Quando a porta se abriu, os 2 guarda-costas saíram atirando intensamente para dar cobertura. O fogo de resposta foi preciso, neutralizando um e ferindo gravemente o outro. Liu Kang foi derrubado no chão. A maleta se abriu, espalhando ouro e documentos. Ele tentou rastejar em direção ao caminhão, mas seu caminho estava bloqueado. A equipe de operações especiais avançou, subjugando rapidamente o alvo. Liu foi imobilizado, algemado e retirado da área. Uma inspeção no local revelou que ele carregava um dispositivo de armazenamento contendo dados de transações e uma lista de associados. As outras maletas continham dinheiro e ouro. O caminhão, identificado como veículo de fuga preparado, continha mais 2 caixas com armas desmontadas. Após quase 3 horas de perseguição contínua, a operação subterrânea terminou. Liu Kang foi capturado vivo, e toda a sua equipe de segurança foi neutralizada. Apesar de baixas leves na equipe, a missão foi um sucesso absoluto. Todos os dados apreendidos foram imediatamente transferidos para o centro de comando. O comandante da operação concluiu: o alvo foi capturado, a rede foi exposta, e a Operação Iron Team entrou em sua fase final, com um anúncio oficial e o início de uma investigação internacional. Imediatamente após a captura de Liu Kang, todo o complexo industrial foi completamente isolado. A equipe forense rapidamente coletou as evidências: 3 maletas com dinheiro, ouro e dispositivos de armazenamento de dados, 2 caixas de armas desmontadas, e um transmissor de sinal militar desconectado. Todos os itens foram selados e transportados para o Centro de Investigação Federal. O relatório de campo confirmou que a operação tática havia terminado, sem mais resistência. A equipe médica tática completou a evacuação dos feridos, a descontaminação da área do túnel e o manuseio de materiais perigosos. Os agentes que participaram da perseguição foram gradualmente retirados para um ponto de encontro, entregando a cena do crime para a equipe forense. Quando a última sirene soou, sinalizando o fim da fase de combate, ninguém disse uma palavra.
A equipe inteira permaneceu em silêncio após horas de tensão contínua. No centro de comando móvel, os dados do dispositivo de Liu foram decifrados. O sistema revelou uma cadeia de transações transfronteiriças, incluindo centenas de transferências de dinheiro através de intermediários, numerosas empresas de fachada e organizações financeiras na região. As rotas de transporte conectavam portos na Ásia e na América do Sul, utilizando rotas de carga industrial como disfarce. O objetivo final era transportar armas de uso militar para o território dos Estados Unidos para posterior distribuição a redes criminosas. Liu Kangmin era apenas o elo de coordenação na América do Norte. Por trás dele, havia muitos outros níveis da organização. Assim que o dossiê preliminar foi compilado, as forças de inteligência transferiram as informações para agências aliadas. Uma equipe de análise na Europa identificou que o nome da empresa exportadora já havia sido suspeito de transportar ilegalmente equipamento militar para a África. Uma agência de inteligência asiática confirmou que Liu tinha laços diretos com duas empresas estatais de produção de armas. A rede de conexões começou a se formar, revelando a escala global da operação. A comunicação para a mídia internacional foi imediatamente controlada. O governo federal emitiu uma breve declaração, anunciando que uma operação conjunta de várias agências impediu com sucesso uma operação de contrabando de armas em larga escala. O comunicado não divulgou detalhes sobre a nacionalidade dos suspeitos, mas enfatizou que a origem da carga era da Ásia. Especialistas em segurança avaliaram o caso como a maior descoberta em muitos anos, demonstrando a capacidade de vigilância e coordenação das forças dos Estados Unidos tanto em terra quanto no mar. No local, o trabalho de inventário das provas durou várias horas. Foram registrados mais de 800 componentes de armas, dezenas de miras óticas e silenciadores, e toneladas de material industrial usado como camuflagem. Os peritos forenses descreveram o nível de precisão na embalagem, observando que cada pacote era numerado com um código de rastreamento, suficiente para operar uma linha de montagem no destino. Um relatório preliminar enviado ao Departamento de Justiça confirmou a organização de alto nível, com capacidade de coordenação transnacional de pessoal. No total, 47 suspeitos foram presos, incluindo a tripulação do navio, a equipe de seguranças e membros da gangue mexicana que oferecia proteção. Houve 14 feridos e 3 mortos durante os confrontos. Do lado das forças de segurança, 6 agentes ficaram feridos, mas não houve baixas graves. Tudo foi registrado no relatório da operação de codinome Iron Tide. Liu Kangmin foi interrogado em uma instalação de segurança federal. Ele se recusou a cooperar, mas os dados em seu computador foram suficientes para abrir um processo de acusação. Especialistas em decodificação confirmaram que a rede operava em um modelo triangular, a origem dos bens com o fabricante, o transporte através de intermediários financeiros e logísticos da América Central, e o destino com grupos criminosos no território dos Estados Unidos. Cada elo da cadeia possuía um mecanismo de comunicação independente, garantindo que, se uma parte fosse descoberta, o resto do sistema pudesse sobreviver. Na mesma noite, o diretor do FBI e o secretário de Segurança Interna realizaram uma coletiva de imprensa conjunta para anunciar os resultados da operação. Eles afirmaram que esta prisão abre uma investigação internacional sobre uma rede de contrabando de armas de origem estrangeira. As nações envolvidas foram convidadas a cooperar, compartilhando dados e coordenando as investigações. No porto de Long Beach, o navio Quansin Trader permaneceu sob bloqueio, tornando-se uma cena de crime crucial para a investigação. As caixas de carga foram fotografadas, seladas e transferidas para uma instalação de armazenamento segura. O porto retomou as operações sob controle especial, com todos os navios de carga vindos de áreas de alto risco sendo submetidos a uma inspeção rigorosa. A operação Iron Tide foi concluída com resultados abrangentes. O navio foi apreendido, a carga confiscada, a organização de proteção desmantelada e o líder neutralizado. No entanto, o relatório final do FBI concluiu sucintamente que esta era apenas a fase inicial da descoberta de uma rede global. Por trás de Liu Kangmin, há outros que permanecem ocultos, e a caçada não vai parar até que toda a cadeia de contrabando seja completamente desmantelada.